Bom, vamos retomar aqui a segunda parte que nós estávamos falando sobre o pensamento do Maquiavel, né, o jogo de hoje. Eu dei uma parada porque eu estava confundindo com a questão do nono ano, então eu retomei aqui. Vamos falar agora sobre o que nós devemos abordar na terceira questão do dia. A terceira questão ela tinha a ver com tentar relacionar o pensamento de Maquiavel com o cotidiano da gente, para que a gente possa ver a filosofia acontecendo, não como uma coisa mumificada, uma coisa que não tem ligação com o nosso dia a dia. E aí a questão falava do seguinte assunto. Segundo as ideias de Maquiavel, o poder é um espaço de sobrevivência e assim, quem tem o poder tem a prerrogativa da violência. Ou seja, esse é um ponto que Maquiavel aborda muito no seu pensamento. Que o príncipe muitas vezes ele precisa fazer uso desse recurso para manter o poder e muitas vezes para chegar ao poder. Então parece que estar no poder não tem a menor possibilidade de você abrir mão da prerrogativa da violência. Parece que a violência é uma ferramenta extremamente poderosa para se manter no poder. Então a gente teve que pensar um pouco a respeito disso, do que ele está falando, certo? É óbvio que o que ele fala, como eu falei lá na primeira parte do vídeo, ele é muito frio nas suas análises. Mas é de difícil contestação. Parece que as coisas que ele fala nos incomoda, talvez por ser muito verdadeiras. Então agora eu vou voltar à questão, só um minuto. Vamos voltar ao início da questão. Segundo as ideias de Maquiavel, o poder é um espaço de sobrevivência e assim quem tem o poder certamente tem a prerrogativa da violência. A questão é, relacione esta afirmativa com os ocorridos na Venezuela neste final de semana. Bom, eles teriam que analisar os ocorridos do final de semana na Venezuela, utilizando a perspectiva maquiavélica, a perspectiva de Maquiavel, que nós estudamos. Por quê? Porque aí eles teriam uma base mais sólida para fazer uma análise mais crítica dos ocorridos naquele país e como nós estamos permeados, envolvidos naquele processo. A primeira conclusão é a conclusão mais geral que eles chegaram. E era provável que eles chegassem na primeira conclusão mesmo, porque a abordagem da maioria foi de que existe uma ditadura na Venezuela e que por existir uma ditadura necessariamente está provando a perspectiva de Maquiavel, porque o Nicolás Maduro faz uso da violência para evitar que chegue a ajuda humanitária e que, de certa maneira, também se estabeleça um rodízio no governo. Então, a primeira leitura dos minutos foi essa, que existe sim a validação, prova a ideia de Maquiavel, porque existe uma ditadura. E aí é onde cabe a filosofia, te mostrar uma outra perspectiva. E aí foi quando nós chegamos à seguinte conclusão. Geralmente alguns alunos eles conseguem pensar um pouco além no processo. E alguns terminam se colocar da seguinte forma, que eu esperava que algum deles se colocassem realmente, de que o que está dizendo Maquiavel não é que a violência do poder ela é específica de um regime. O Maquiavel ele não estabelece que o poder e a violência ela só acontecem em ditaduras. Não, o que ele está dizendo é qualquer regime de poder, a violência está presente. Seja ela democracia, república, ditadura, parlamentarismo, monarquia, todos eles têm um instrumento e um braço violento para tentar manter-se no poder. Então, eles precisariam ampliar que não é só na ditadura, em uma ditadura, que a violência está associada com o poder. Não, ela está em qualquer regime de governo. Maquiavel não ele não especificou no seu pensamento que é um regime, ele é exclusivo da violência. Se assim fosse, para que você pudesse, como alguns dos alunos contestaram e se colocaram dessa maneira, se assim fosse, um Estado que não tivesse de acordo com o pensamento de Maquiavel, não precisaria, por exemplo, de exército e de polícia. Porque o braço violento de qualquer regime de governo é o exército, as forças armadas e a polícia. No sentido de que eles precisam, quando o poder está em risco de cair, eles são a última fronteira. Por isso que muitas das vezes os governantes fazem uso desse recurso para tentar se manter no poder. Então essa é a ideia de Maquiavel. A prática da violência não é exclusiva de um regime. Então ela é exclusiva de todos os regimes. Ela é uma espécie de ferramenta fundamental. Então alguns perceberam isso. Que sim, o caso do que o Maduro
do que houve no final de semana, você poderia atribuir ao Maduro o pensamento de Maquiavel. Mas também você pode atribuir, por exemplo, aos outros que estavam do outro lado. Alguns concluíram, porque de todos os lados existiram ações e atitudes violentas, dos dois lados. E aí, para Maquiavel, está dizendo, o que diria Maquiavel? Está vendo? Independente do regime de governo, independente do regime que você esteja analisando, a violência ela é uma ferramenta para tentar chegar ao poder ou para tentar se manter no poder. Não importa que regime você esteja falando. Então, assim, é por isso que esse cara incomoda, porque ele nos faz pensar e ver coisas que muitas vezes a gente não quer pensar e muitas vezes a gente não quer ver. Então, esse foi o terceiro ponto do jogo de hoje. O quarto ponto, eu acho que foi o mais tranquilo. Dizia o seguinte: argumente e prove como o fato da criação dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial pode ser usado para validar muita coisa que Maquiavel descreve em seus pensamentos filosóficos sociológicos. Bom, eu acho que aí nós estamos brigando a filosofia com outro campo de conhecimento, que no caso é a história. Então a gente pega os campos de concentração e você precisa analisar esse fato histórico colocando os elementos do pensamento de Maquiavel. Então você vai me dizer como que esse fato histórico, na realidade, valida o que Maquiavel falou sobre natureza humana, sobre ética e poder, e sobre essa questão do engano, né? Que foi um ponto que Maquiavel também fala muito, que quem está no poder tem que saber essa arte do enganar. Né? Ele não está dizendo que você precisa, é uma questão que faz parte do jogo. Né? Faz parte do jogo, a ideia da camuflagem. Bom, aqui a conclusão dos meninos foi da seguinte, de forma mais geral, de forma mais comum, as falas caminharam para esse sentido, de que ali prova primeiro a ideia de natureza humana, né? Porque para que os alemães, grande parte deles, para que pudessem validar a sua ideia de raça superior, de raça ariana, eles não tiveram a menor dificuldade, não tiveram o menor remorso de necessariamente quase terminar uma outra raça. Simplesmente para colocar em voga, para validar as suas próprias ambições de raça superior, de raça pura. Então, o primeiro ponto já seria provado aí, né? E aí eu concordo com os meninos, foi rápido chegar nesse tipo de conclusão, e aí eu já percebia que eles estavam conseguindo fazer uma ligação mais segura do pensamento de Maquiavel com fatos, inclusive com fatos históricos, não só com fatos do cotidiano. O segundo ponto que fica ali, com a questão da sobrevivência e a questão da ética e do poder, né, como é difícil associar as duas coisas, é que mesmo os alemães, eles eram soldados, eles eram exércitos extremamente polidos, grande parte deles tocavam instrumentos musicais, conheciam de danças muito clássicas, eram homens muito refinados, então consequentemente eles tinham uma ética muito refinada, mas era uma ética refinada para os deles. Para os diferentes, eles não tinham ética. E aí, para que eles pudessem se manter no poder, o diferente era uma ameaça. Então, se o diferente é uma ameaça, então para que eles estavam fora do poder deles, da ética deles, sofriam atrocidades nem precisa você narrar aqui, na realidade, né? Nós sabemos pelo cinema, pela literatura, pelas reportagens, apesar que tem gente que ainda questiona. Eu acho que cada um tem o seu ponto de vista sobre o fato histórico. Mas a análise que nós estamos fazendo é baseada no que nós sabemos sobre a grande maioria dos fatos. E aí fica provada essa questão, né? Essa questão de que ética e poder realmente é de difícil associação. Porque como é que pode um dos exércitos mais polidos que nós já tivemos praticar as coisas que praticavam? Pois é, porque está tratando de manter-se no poder, a ética, infelizmente, muitas vezes é colocada de lado. Então ali você prova. Prova porque você exterminou crianças, você extermina velhos, você extermina os diferentes, para manter a sua ideia de poder, a sua ideia de superioridade. Então aí foi a parte mais tranquila. Então foi o que nós fizemos nesse jogo, né? Um resumo muito rápido, é lógico que você tem 50 minutos de aula, então você tem ideias que vão fluindo, ideias que vão surgindo, mas a maioria caminhou para esse sentido, caminhou neste caminho, que era para onde as perguntas poderiam nos levar a pensar. Então estamos só começando a discutir Maquiavel, a pensar a política, o Estado, a pensar a sociedade a partir da perspectiva dele, deixando claro que não é uma verdade absoluta, como eu falo com os meninos, né? Como hoje durante a aula nós provamos, que ele comete um equívoco em tratar de forma geral o problema e não levar em particular, né? Que às vezes muita gente cai nesse erro de generalização apressada, e na realidade você comete uma injustiça. Então isso foi o que nós caminhamos essa semana,
né? E os meninos, na minha avaliação, estão indo muito bem. Até porque pensar Maquiavel não é coisa fácil, porque tem adulto que não consegue pensar a partir de Maquiavel, e crianças de 12, 13 anos já pensaram a realidade a partir de um pensador tão tenso como Maquiavel, é um grande mérito. Então, foi isso aí. Boa noite.